Muito obrigado. Obrigado. Começo por pedir que me confirmem que estão a ouvir bem, sem problema nenhum. Ok. E em segundo lugar, agradeço de novo, já é a segunda vez que no âmbito destes ciclos de debates e de seminários organizados por sindicatos da FANPROF, me convidaram para este tipo para este justamente ciclo de debates, neste caso, no caso de hoje, sobre direitos sindicais hoje não, do ciclo de debates de 2024, direitos sindicais e de cidadania à luz da Constituição da República. E eu, no meu caso, foi-me pedido que eu abordasse estas questões sobre o movimento sindical, participação política e construção e defesa da democracia. Devo dizer que uma parte da minha intervenção já foi feita pelo Dr. Joaquim Dionísio, que decidiu, e bem, os juristas têm todo o direito, aliás, toda a gente tem direito a entrar pelo campo da história adentro. Nós temos um problema na história que, no fundo, ninguém nos respeita, ninguém não é respeita, ninguém nos reconhece um campo específico de especialidade. Toda a gente sabe de história, nós é que não sabemos das outras especialidades, e, portanto, e bem, o doutor Joaquim Dionísio, aliás, que enviou aqui um abraço especial, avançou para uma parte daquela informação que eu queria dar e, portanto, eu vou transformar um pouco a minha apresentação. Peço desculpa de não ter conseguido fazer, porque ajudaria a acompanhar um PowerPoint, uma apresentação em diapositivos, mas podem imaginar, eu no ano do 50º aniversário do 25 de Abril, eu tenho uma média de 2, 3 intervenções públicas sobre os 50 anos da Revolução, e é uma multiplicidade de textos e uma multiplicidade de intervenções que nem... Se eu não estivesse neste momento, o segundo semestre deste ano letivo, em sabática, não sei como é que conseguiria sobreviver. A minha sabática está toda a ser gasta desta forma. E bem, queria começar por vir dizer que naquilo que é a configuração da sociedade contemporânea e daquilo que é a forma como nós representamos, como nos imaginamos dentro da sociedade contemporânea dos últimos 200 anos, quando nós nos representamos como trabalhadores, como membros de uma determinada classe social, quando nos representamos como cidadãos, quando imaginamos conceitos como nação, sistema político, sistema de representação, em todos estes casos, desde há 200 anos, o trabalho e as relações de trabalho são absolutamente centrais na configuração das nossas identidades. Todos nós já reparamos que começamos, em geral, por nos apresentarmos, como agora aconteceu comigo e como antes com o Dr. Joaquim Dionísio, e vai seguramente acontecer com a doutora Maria do Céu Pires, nós começamos por nos apresentarmos ou sermos apresentados em torno daquilo que são as nossas tarefas de trabalho. O trabalho é absolutamente central na definição das nossas identidades, não apenas, como eu dizia, à escala individual, mas à escala coletiva, enquanto comunidade, enquanto sociedade, até mesmo enquanto nação. E, nesse sentido, gostava de recordar, enfim, historicamente, a identidade de classe, e a identidade de classe em qualquer sociedade se define em torno do nosso posicionamento dentro do sistema produtivo, dentro das nossas relações de trabalho. A identidade de classe consolidou-se até mesmo antes das identidades étnicas e, em geral, questionou a consistência das identidades religiosas e nacionais que, nos Estados liberais modernos do século XIX e depois do século XX, que são prototípicos daquilo que é a forma como a burguesia, na transição do século XVIII para o século XIX, em Portugal, a partir da Revolução Liberal de 1820, configurou ou melhor, criou uma nova forma de Estado. Nesses Estados liberais modernos, antes de qualquer outra forma de identidade, foi a identidade de classe que acabou por se consolidar. E também é verdade que foi a partir dos conflitos de classe e dos conflitos do mundo do trabalho que emergiram todas as revoluções. Elas podem ter uma aparência política, mas necessariamente, para falarmos de uma revolução que muda um sistema político, forçosamente estamos a falar de revoluções políticas. Mas elas todas têm uma forte dimensão do campo do trabalho, da forma como, insisto, nos posicionamos no mundo do trabalho. Outras formas de identidade que foram sendo construídas, sobretudo ao longo da segunda metade, ia dizer da segunda metade do século XX, mas no fundo desde o início do século XX, foram sendo construídas dentro das nossas sociedades. E, por exemplo, as identidades de género, como eu disse, as identidades étnicas,
No século XIX já as identidades nacionais. Mas, por exemplo, as identidades étnicas, também elas, perdão, e as de género, por exemplo, a questão da luta das mulheres e dos direitos das mulheres, que, como sabemos, à escala de praticamente toda a Europa, não foram reconhecidos, pelo menos até ao fim da Primeira Guerra Mundial, em boa parte do resto da Europa, onde ainda não tinham sido reconhecidos no fim da Primeira Guerra Mundial. Precisámos de esperar pelo fim da Segunda, 1945, e no caso português, pelo 25 de abril de 1974. Quando falamos dos direitos das mulheres, falamos dos direitos não só enquanto cidadãs políticas, no campo da cidadania política, o direito de voto, o direito de participar, evidentemente, do ponto de vista da sua liberdade de participação nas várias organizações políticas, movimentos sociais, etc., mas direitos que têm a ver, por exemplo, no campo profissional, campos inteiros, áreas inteiras da atividade profissional do mundo do trabalho que estavam restritas aos homens e nas quais as mulheres não podiam entrar. E depois, parte absolutamente fundamental da cidadania das mulheres, que tem tudo a ver com esta forma como as identidades podem ter, a construção e a defesa das identidades, podem ter uma dimensão emancipatória, a forma como as mulheres finalmente, a partir da reforma das sucessivas reformas do Código Civil de 1975 e nos anos seguintes, e desde então, a forma como as mulheres finalmente se emanciparam das figuras masculinas que, como por exemplo, em primeiro lugar os pais, depois os maridos, quando casadas, sistematicamente as tutelavam. Recordemos aquilo que muita gente que aqui está, que me está a ouvir neste momento, já sabe, mas é preciso voltar a sistematizá-lo, que é, não esqueçamos, uma mulher casada não podia assinar um contrato de trabalho até 1975, sem que o seu marido assinasse identicamente. Uma mulher não podia, não podia nem sequer usar um passaporte para atravessar uma fronteira sem autorização do marido. Não podia pedir um passaporte sem autorização desse mesmo marido. E depois várias profissões, uma das quais no campo da educação, como a das professoras no feminino, a das professoras do então ensino primário, o atual primeiro ciclo do ensino básico, não podiam contrair matrimónio sem primeiro obter uma autorização, uma vez mais de uma figura masculina, foram sempre homens os ministros da educação, até ao fim da ditadura, necessariamente foram sempre homens todos os ministros, em Portugal, até 1974, ditadura, república, monarquia constitucional e todos os regimes anteriores, não é? Salvo as figuras femininas que foram rainhas de Portugal, isso é verdade. Ora bom, e portanto, dizia eu, as relações de trabalho são absolutamente centrais, são uma das formas centrais de determinar a nossa identidade, e portanto, são uma das várias, mas é verdade que são uma tão importante, tão central, que sem elas, ou melhor, que é a partir da forma como nos organizamos nas relações de trabalho, que nós percebemos a dimensão da liberdade e da democraticidade de uma sociedade. Recordam bem os historiadores do campo do jurídico como a liberdade sindical, e estou uma vez mais nas relações de trabalho, foi matriz daquilo que se considera ser a democracia social. A partir, pelo menos, do fim da Segunda Guerra Mundial, em muitos casos podemos falar até do fim da Primeira, mas a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, mesmo nos países capitalistas, nos países dominados por uma economia capitalista, portanto, forçosamente centrada na prioridade absoluta, do capital, relativamente ao conjunto da forma como se exercem direitos, isto é a caracterização de uma economia capitalista, na forma como se exercem direitos numa sociedade regida por uma economia capitalista, mesmo nestas economias capitalistas, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial e da derrota do fascismo, derrotado o fascismo alemão, o fascismo italiano, o fascismo japonês, em 1945, a definição da democracia deixou de estar estritamente associada à ideia que democrático é um Estado, quando reconhece o direito à pluralidade de organização política e quando reconhece, mais ou menos com limitações, como em tantos Estados, ainda hoje, mesmo considerados democráticos, existe o direito de voto. Não nos esqueçamos, nós somos dos raros países que não têm outra limitação ao direito de voto, senão o da nacionalidade, e não em todos os sufrágios, não em todas as eleições, e a maioridade legal, de 18 anos.
há países nos quais, começo pelos Estados Unidos, o próprio Reino Unido, nos quais os presos não podem votar, nos quais vários Estados norte-americanos, todos aqueles que tenham sentenças já transitadas em juízo, num Tribunal de Justiça, durante um período de vigência dessas sentenças, deixam de poder votar. O que significa que, mesmo naqueles casos, ou seja, mesmo esta definição clássica do o que é democracia, que é uma definição tipicamente liberal e estritamente liberal, não social, da democracia, entende que a democracia é sempre que nós possamos registar num sistema político pluralidade política, direito de organização, e em muitos casos ele até pode ser, diga-se de passagem, limitado, entendendo-se que determinadas organizações não têm direito a existir, e direito de sufrágio. Ora, a democracia é muito mais do que isso, e a partir de 1945 entendeu-se que não há democracia sem haver democracia social. Ou pelo menos a procura de a conquistar. Para haver democracia social, tem que haver fundamentalmente, ou em primeiro lugar, é primordial, liberdade sindical. Liberdade de organização sindical. Isto foi sempre, desde 1945, um critério absolutamente central, diga-se passagem, até mesmo desde antes, desde 1920, com a Constituição da primeira organização internacional que faz a gestão das relações de trabalho, a Organização Internacional do Trabalho, que surge como uma agência especializada associada à então Sociedade das Nações, Organização Internacional, que é substituída em 1945 pela Organização das Nações Unidas. A única agência da Sociedade das Nações que se manteve, que transitou de uma organização, Sociedade das Nações, para outra, a Organização das Nações Unidas, ONU, foi a Organização Internacional do Trabalho. E para a Organização Internacional do Trabalho, a liberdade sindical é um princípio constitucional da própria OIT. Nomeadamente, a partir de 1948, em 1948 aprovou-se, e a partir de então está vigente, a chamada Convenção número 87, relativa à liberdade sindical e à liberdade de ação sindical, não simplesmente de organização, mas de ação sindical, cuja boa aplicação a dessa liberdade sindical é supervisionada, como acontece com todas as convenções da OIT. Não sei se já dei o número desta convenção, ela é a convenção número 87, foi aprovada em 1948. A Organização Internacional do Trabalho tem como membros praticamente todos os Estados independentes do planeta. Há algum que pode ter já saído ou nunca ter sido admitido, mas praticamente todos, no momento 193, neste momento 193, e ao longo da sua existência, praticamente todos dela faziam parte, incluindo, portanto, a partir de 1945, muitas economias organizadas de forma socialista e a grande maioria das economias do planeta organizadas de forma capitalista. Dizia eu que há um comitê, como acontece com todas as convenções da OIT, há um comitê que faz a supervisão da aplicação desta convenção e há uma comissão de peritos, de facto é assim, composta por juristas independentes, e transmite esta comissão regularmente à Conferência Internacional do Trabalho, que se reúne todos os anos, uma vez por ano, todas as situações nas quais se entende que determinados Estados, quaisquer que eles sejam, não estão a cumprir o direito de liberdade sindical previsto na Convenção número 87. A partir até aos anos 1980, entendeu-se sempre ser consensual esta ideia de que a liberdade sindical é básica em qualquer democracia, em qualquer Estado que adira à Organização Internacional do Trabalho. Contudo, já aqui o termo foi utilizado pelo Joaquim Dionísio, a partir do momento em que se passou em que nas grandes economias, nas grandes e pequenas economias capitalistas à escala internacional, avançaram todas as políticas de tipo neoliberal, por outras palavras, depois de sensivelmente 35 anos de construção e triunfo do Estado de bem-estar social, que definia efetivamente a democracia como sendo
como tendo forçosamente uma dimensão social. Sem haver uma dimensão social, direitos sociais universais, não se podia falar de democracia. Já agora, enfim, só para recordar quais são esses direitos sociais universais: há educação, há saúde pública, há segurança social. São as três grandes áreas, as três grandes políticas sociais universais. Até ao final dos anos 70, sensivelmente, a ideia de que a democracia incluía forçosamente esta dimensão de um Estado de bem-estar social foi consensual. O triunfo das políticas neoliberais, uma década antes do fim da União Soviética e das chamadas economias socialistas, portanto, no final dos anos 70, há normalmente uma data que nós usamos para o início do triunfo do neoliberalismo. É a primeira eleição, a primeira vez que chegou ao governo a candidata da direita britânica, Margaret Thatcher, em 1979. Coincide, diga-se de passagem, o ano de 1979 com o ano no qual, em Portugal, pela primeira vez depois de 25 de Abril, uma coligação de direita, curiosamente com o mesmo nome da coligação de direita que está hoje no poder em Portugal, a Aliança Democrática, ganha as eleições e Francisco Sá Carneiro forma o primeiro governo da direita em Portugal desde 1974. Diga-se de passagem, o seu partido tinha estado presente em todos os governos provisórios entre 74 e 76, juntamente com outros partidos como o Socialista, o Comunista, o MDP-CDE, mas agora a direita, pela primeira vez sozinha, chegava ao poder em 1979. Em 80, no ano seguinte, chega ao poder, ou ganha as eleições, Ronald Reagan. A partir destes 2 anos, 79 e 80, há uma viragem à direita muito pronunciada em vários países ocidentais e começa a desmantelar-se, há uma batalha pelo desmantelamento do Estado de bem-estar social. Um dos elementos desse desmantelamento é o ataque à liberdade sindical e, dentro da liberdade sindical, particularmente, à liberdade de greve, ao direito de greve, que está inscrito na nossa Constituição, está inscrito num grande número de constituições, mas que, contudo, mesmo que associado claramente à liberdade sindical, em vários Estados, em vários países, tem sido crescentemente posto em causa nos últimos 40 anos. Por exemplo, justamente a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, veio questionar, em 2009, veio questionar 2 dos tratados não fundadores das comunidades europeias, mas sim da União Europeia, da organização em que se transformou as comunidades europeias, no plural, eram 3 comunidades, nas comunidades, uma das quais a Comunidade Económica Europeia, em que se transformou em 1992 com o Tratado de Maastricht a União Europeia. E esses 2 tratados, o Tratado de Maastricht e o Tratado de Lisboa, segundo a OIT, estava a fazer, esses tratados estavam a fazer, faziam, ou melhor, a interpretação que as autoridades europeias estavam a fazer desses tratados era suscetível de ter, e agora estou a citar a Comissão de Peritos da OIT, um efeito restritivo quanto ao exercício da greve na prática, de uma maneira que é contrária à Convenção número 87 da OIT. Ora bom, a tal ponto que em 2012 a Organização Internacional dos Empregadores, portanto, se vocês quiserem, a Confederação Patronal à escala internacional, que agrega todas, bom, a grande maioria das organizações patronais à escala internacional, a partir de 2012 decidiu no interior da própria OIT procurar bloquear o procedimento de supervisão que esta comissão tinha, de supervisão da aplicação da tal Convenção número 87 de liberdade sindical, para impedir que a OIT se pronunciasse sobre as ameaças à liberdade sindical, sobre as ameaças ao direito de greve. Este é o quadro no qual hoje temos que discutir a liberdade sindical e o direito de greve. Eu queria gastar algum tempo com o direito de greve como um instrumento central da liberdade sindical e da ação dos trabalhadores organizados em sindicatos. Este é o quadro, digo eu, no qual, desde pelo menos o fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, 1948, esta convenção da OIT, no qual estamos enquadrados. E percebemos que nos últimos 30, 40 anos, com o triunfo das teses neoliberais
que levaram ao início aquilo que eu chamei o ataque ao Estado de Bem-Estar Social, aos direitos sociais universais, com uma infinidade de instrumentos que têm a ver com a privatização generalizada de serviços públicos, primeiro de empresas públicas, depois de serviços públicos, com o desinvestimento evidente nesses mesmos serviços públicos, levando à sua degradação, criando condições na opinião pública para favorecer a tese de que a melhor forma de os salvar ou de os pôr a funcionar é privatizando-os, agravando ainda mais, evidentemente, a crise desses mesmos serviços públicos. Este é o quadro em que nós estamos. O doutor Joaquim Dionísio já aqui nos deu o quadro anterior ao 25 de Abril do caso português. E agora queria passar diretamente ao caso português. E já nos mencionou que foi a partir de 1933, com a criação do regime do Estado Novo, que teve esse nome só em 1933. Salazar já estava no poder desde 28. O nome de Estado Novo é só atribuído quando é aprovada uma nova Constituição. Aprovada, imposta. Já sabemos como ela foi aprovada. O procedimento. Em 1933, e ela vem acompanhada, logo a seguir, ela vem acompanhada daquilo que ele também, Joaquim Dionísio já mencionou, o Estatuto do Trabalho Nacional, uma espécie de grande lei guarda-chuva, a partir da qual saiu uma infinidade, um grande número de documentos legais, com o qual se procurava regulamentar as relações de trabalho, a organização da própria economia, diga-se passagem, as relações de trabalho, como eu dizia, naquilo que os historiadores chamamos o processo de fascização e de corporativização, impor o corporativismo como ideologia de Estado da economia portuguesa. Isso passou por ilegalizar, proibir e perseguir todos os sindicatos livres que ainda existissem, mesmo que a sua atividade estivesse suspensa, legalmente suspensa desde 1926, o golpe militar de 28 de maio de 1926, mas esses sindicatos ainda existiam, e vários deles ainda tinham algum tipo de atividade, e jornais, imprensa própria, algum tipo de atividade, todos eles foram rigorosamente eliminados, ilegalizados formalmente em 1933, com a criação dos sindicatos nacionais, totalmente controlados pelo poder, emanados do próprio governo em grande medida. E o doutor Joaquim Dionísio já aqui mencionou, evidentemente, a criação desses mesmos sindicatos nacionais. Há um primeiro momento de contestação que o movimento dos trabalhadores organiza, que é a única tentativa de greve geral insurrecional, que foi organizada durante toda a ditadura fascista até 1974, o 18 de janeiro de 1934. Ela fracassa necessariamente, mas é verdade, é o canto do cisne da tentativa da revolta dos sindicatos e dos trabalhadores que neles se organizavam contra a fascização das relações de trabalho. E depois teremos um segundo ciclo, só para fazer uma revisão muito rápida das fases em que o movimento dos trabalhadores foi central na luta contra a ditadura. Um segundo ciclo de contestação, o mais difícil de todos, feito nas condições terríveis da Segunda Guerra Mundial. É verdade, Portugal não participou na guerra 39-45, ao contrário do que tinha sucedido na primeira. Mas a economia portuguesa e os portugueses sofreram amargamente as consequências económicas da guerra à escala europeia e à escala mundial. Com o racionamento, o agravamento da fome, da desnutrição, de todos os fenómenos de uma pobreza generalizada que larvava por todas as classes trabalhadoras durante grande parte do século XX, mas particularmente em períodos de guerra como foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Durante esse período, entre 1941 e 1944, sucedem-se várias greves, várias vagas de greves, sobretudo são fortes as de 42 e 43, em alguns casos organizadas de forma espontânea, mesmo que inspirada pelo Partido Comunista, a partir de 1942-43, sobretudo a organização do PCP, do Partido Comunista Português, no momento em que se tinha transformado na mais importante organização de resistência à ditadura em Portugal. A organização dos comunistas foi muito importante e foi isso que lhes deu popularidade logo no final da Segunda Guerra Mundial, para lançarem um movimento de tentativa de derrube do regime salazarista, que passa pela criação em 1943 do MUNAF, do Movimento da Unidade Nacional Antifascista, em 45 do ainda mais conhecido MUD, Movimento da Unidade Democrática, com o seu braço juvenil, o MUD juvenil, e depois, em 1949, a primeira campanha eleitoral que a ditadura salazarista aceitou de um candidato presidencial da oposição, um homem extraordinariamente moderado, para não dizer de direita, um velho republicano de nome Norton de Matos.
A terceira grande fase, da luta dos trabalhadores surge com as eleições de 1958. Aquelas famosas eleições em que de início se apresentaram dois candidatos da oposição, Arlindo Vicente, apoiado pelo Partido Comunista, e Humberto Delgado, um homem muito desconhecido de toda a oposição e de resto de todos os portugueses, porque era um general da Força Aérea, claramente salazarista, até ao final dos anos 50, até um ano antes das eleições, mas um homem ao qual é preciso reconhecer uma coragem física e humana extraordinárias, que o leva a romper de forma radical e definitiva com o regime fascista, e que será vítima, 7 anos depois destas eleições, em 1965, de uma armadilha montada lentamente, gradualmente e persistentemente pela polícia política portuguesa, por ordem de Salazar, evidentemente, que leva ao seu assassinato em fevereiro de 1965. Durante os anos de 58 e 62, a ditadura passa pela fase mais difícil de toda a sua existência, com o chamado Furacão Delgado e manifestações de massas, sobretudo Porto e Lisboa, de apoio ao candidato da oposição, em que há um forte empolgamento das pessoas que perdem o medo contra a ditadura. Depois pagarão um preço elevado, é verdade, mas os anos 59, 61, 62 são anos sistemáticos de greves e contestações, às quais, além dos trabalhadores, de vários setores, desde os campos do Sul até, evidentemente, às áreas industriais, sobretudo das zonas metropolitanas de Porto e Lisboa, juntam-se pela primeira vez em 62, pela primeira vez não, pela segunda, nos anos 30 também, os estudantes. Finalmente, na última fase da ditadura, inicia-se, entretanto, a Guerra Colonial, que ajuda, também já aqui foi mencionado, ajuda a disciplinar, a impor mais dureza ainda na repressão e, portanto, a disciplinar, a desmobilizar muitos dos movimentos de oposição à ditadura, porque não nos esqueçamos, centenas de milhares de jovens portugueses estavam em simultâneo mobilizados ou em vias de ser mobilizados para a guerra e, ao mesmo tempo, muitos outros acabarão por afastar-se do país. Não nos esqueçamos, nos anos da Guerra Colonial, entre 61 e 74, quase 1,5 milhão de portugueses abandona Portugal, num país, 1,5 milhão, num país que na altura tinha apenas 8,5 milhões de habitantes. Ora bom, quando chegamos, também aqui já foi mencionado, e vou ser ainda mais breve, durante o período marcelista, incapacidade física de Salazar de governar 68, mais nos 6 anos subsequentes até 1974, há uma tentativa de atração, digamos assim, dos novos trabalhadores de uma classe operária, de uma nova indústria que tinha surgido no final dos anos 50, durante os anos 60, em simultâneo com os sindicatos também, eles são importantes na formação, já aqui foi mencionada em outubro de 1970, da Intersindical, primeiro remedo daquilo que será, em 1979, a CGTP, a primeira Confederação Sindical Portuguesa, a segunda a ser criada será o GT, União Geral de Trabalhadores, mas dizia eu, a Intersindical, nela confluem sindicatos do mundo industrial com sindicatos do setor dos serviços. E isto indicava haver uma nova politização e uma politização antifascista contra a ditadura, que estava a nascer no âmbito do mundo do trabalho, evidentemente. Acaba de me ser feita aqui uma pergunta quando foi criada a CGTP, ela é do ano de 1979. É criada no Congresso de Todos os Sindicatos, chama-se assim, em 1979. A Intersindical surgiu em 1970, mas com o nome de CGTP só surgirá como tal 5 anos depois do 25 de abril. Ora bom, por que é importante este período? Porque é verdade, como aconteceu noutros países, por exemplo, sob a ditadura franquista em Espanha, é verdade que a confluência de vários setores políticos, designadamente dos comunistas e dos católicos progressistas, no mundo do trabalho, é essa a matriz de criação da Intersindical, é essa a matriz de criação em Espanha das comissões operárias, das comissiones obreiras, leva, acentua, acelera, mais rapidamente ainda, bom, estou a ser redundante, acelerar é isso mesmo, acelera a crise da ditadura fascista em Portugal. Num primeiro momento, 1969, liberaliza-se alguma coisa, dá-se alguma autonomia às direções sindicais para
percebendo o governo de Marcelo Caetano o erro, entre aspas, em que tinha caído, e a cada vez maior capacidade de mobilização que essas novas direções sindicais nas mãos da Intersindical aparece, acaba por ter um efeito evidente, acaba por ter um efeito contraproducente, repressivo por parte do regime fascista português e em 1970, um ano depois, a legislação mais ou menos liberalizante foi retirada. E chegamos à Revolução. E aqui, é verdade, o movimento sindical, entre muitos, é o principal, ia dizer entre muitos, mas é o principal dos movimentos sociais que ajuda a perceber a natureza da nossa democracia. A nossa democracia é resultado de um processo de democratização que foi feito por ruptura, não foi feito por negociação. É por isso que nós temos uma revolução e outros países tiveram transições. Nós podemos incluir identicamente, ou há cientistas sociais e particularmente cientistas políticos que incluem as revoluções como na categoria das transições, mas uma transição tem, por contraposição com uma revolução, normalmente tem uma característica. É o facto de haver uma negociação entre os setores mais ou menos reformistas de um regime autoritário, quando a transição é para a democracia, faço um parênteses, também pode haver transições na direção da ditadura, atenção. Mas entre um setor reformista do regime autoritário e negociação com setores mais ou menos escolhidos por esse setor reformista, por setores da oposição. Este é o modelo espanhol. Em Espanha fez-se uma transição, negociou-se entre um setor e o outro, mas é verdade. Os setores, ou melhor, os setores reformistas da ditadura franquista nunca perderam o controle da situação. Em Portugal, a ditadura salazarista, na sua fase marcelista, foi imediatamente incapaz de controlar a situação no próprio dia 25 de abril de 1974 e não haverá qualquer negociação com o regime autoritário anterior. E é isso que marca a ruptura. A nossa foi uma ruptura das elites políticas integralmente substituídas, das elites económicas e sociais, em grande medida também elas substituídas, particularmente depois dos processos de socialização de fábricas, obviamente propriedades rurais, como as grandes herdades latifundiárias do Alentejo. Mas, identicamente, substituição das elites económicas do mundo financeiro e do mundo industrial, particularmente depois das nacionalizações de 11 de março de 1975, a nossa foi uma ruptura cultural e da cultura política dominante, que passou de ser uma cultura autoritária, tradicionalista, reacionária à mudança, contra todas as formas de mudança social e societal do conjunto da sociedade, para ser uma cultura maioritariamente emancipatória, favorável ao reconhecimento dos direitos de todas as, por um lado, dos setores mais explorados da sociedade, designadamente o mundo, a classe dos trabalhadores, e acima de tudo, com a descolonização, os povos colonizados, sujeitos às formas mais duras, evidentemente, de exploração, mas, por exemplo, como aqui já enunciei, a emancipação das mulheres, processo que, contudo, reconheçamos, ficou muito incompleto no final da Revolução e na aprovação da Constituição, já que sabemos que alguns dos direitos reprodutivos centrais das mulheres, nomeadamente o direito à interrupção voluntária da gravidez, tivemos que esperar até o ano de 2007 para o ver adotado. Ora, com estas características, com uma revolução com estas características, no processo político de natureza constituinte, ou seja, de preparação de uma nova Constituição, um processo que durou 2 anos, entre o 25 de abril, ou quase 2 anos, entre o 25 de abril de 1974, o triunfo do movimento das Forças Armadas. 25 de abril de 1975, um ano depois, realização das primeiras eleições democráticas livres, com sufrágio universal idêntico para todos os homens e todas as mulheres com mais de 18 anos. E, finalmente, quase um ano depois, 2 de abril de 1976, a aprovação da Constituição. O Joaquim Dionísio já aqui enunciou os princípios fundamentais da Constituição, eu só vou recordar
que nos artigos 55 e 56 se regularam a liberdade sindical, descrita como condição e garantia da construção da sua unidade dos trabalhadores para a defesa dos seus direitos e interesses, e em segundo lugar, os direitos das associações sindicais e da contratação coletiva, descritos logo no seu artigo 56, logo no seu número 1º, descrito como, ou melhor, definido como competindo às associações sindicais defender e promover a defesa dos trabalhadores e dos direitos e interesses dos trabalhadores que representem, nos termos, acrescento eu, que elas entenderem que o devem fazer. O artigo 57 especifica na Constituição Portuguesa, e nem todas as Constituições democráticas o fazem, o direito à greve. O seu primeiro número, o artigo é dividido em vários números, diz é garantido o direito à greve. E número 2, compete aos trabalhadores definir o âmbito de interesse a defender através da greve, não podendo a lei limitar esse âmbito. Já sabemos que é uma eterna discussão entre as associações sindicais e muitos governos, e em muitos casos muitas empresas e até departamentos da administração pública, quando se trata destes, sobre a aplicação deste mesmo, sobre a forma, nomeadamente o protesto perfeitamente legítimo das associações sindicais, contra a forma como as autoridades governamentais ou patronais, ou as entidades patronais, ou, em muitos casos, os representantes, os gestores de setores da administração pública, decidem limitar o direito à greve. Ou o direito de liberdade sindical, perdão, ou a própria, não é direito, a própria liberdade sindical. O Mário Nogueira ainda há pouco, agora na abertura desta sessão, mencionou vários atropelos desta mesma natureza. É nesse âmbito que eu queria, e vou terminar com esta referência, que eu queria recordar que aquilo que tenho descrito muitas vezes, e justamente no anterior webinar, no anterior ciclo de debates que fiz para a FENPROF há 2 ou 3 anos atrás, quero recordar aquilo que é uma tendência muito preocupante das democracias, ou chamadas democracias em que vivemos, não é? Das democracias ocidentais, e que é a sua transformação em sistemas liberais autoritários. Pois pode parecer uma contradição. Pode parecer uma contradição que haja Estados estruturados, baseados, fundamentados numa ideologia liberal e que, contudo, permanentemente criam regimes de exceção às liberdades, de exceção ao cumprimento da Constituição. É aquilo que nós chamamos, e que chamam, obviamente, muitos dos estudiosos disto, a normalização da exceção. Todas as Constituições, por exemplo, prevêem formas de exceção absolutamente excepcional, e aqui não estou simplesmente a ser redundante, de exceção à aplicação integral dos direitos, liberdades e garantias que a Constituição prevê. Em situações, por exemplo, de guerra, por exemplo, neste momento, na Ucrânia e identicamente na Rússia, uma série de liberdades inscritas nas constituições dos dois Estados estão totalmente cerceadas porque os dois países estão num estado de guerra. E o governo decretou, desde o início desse estado de guerra, no caso ucraniano, pelo menos decretou um estado de emergência permanente. Nós temos estados de emergência que são decretados por motivos de guerra, segundo diz a nossa Constituição, não só por motivos de guerra, como por motivos de ameaça à Constituição e ao sistema constitucional português. E depois, por exemplo, nós recordamos recentemente que por 12 vezes consecutivas, 12 não, 14, 7 meses, 14 vezes consecutivas pelo período de 15 dias, durante a pandemia de Covid-29, o governo, aliás, o Presidente da República, com ratificação pelo Governo e pelo Parlamento, decidiram impor um estado de emergência que se chama simplesmente estado de emergência, não se chamava, há países em que existem, estado de emergência sanitária. Ora bom, foi sempre polémica a adoção deste estado de emergência, por mais que a grande maioria da opinião pública estivesse de acordo, e eu fui daqueles que, aliás, escrevi sobre isto, fui daqueles que sempre disse que para se tratar de questões de saúde não se deveria recorrer a instrumentos previstos pela Constituição para estados de guerra, literalmente. Porque não estava em causa nenhuma guerra como tal contra o Estado português, contra os portugueses, nem uma ameaça ao sistema constitucional português. Por mais que tenha sido consensual, a verdade é que nós percebemos como é que funciona um estado de emergência. Por exemplo,
tratando simplesmente, bom, simplesmente ou complicadamente, como quiserem, de uma situação de emergência sanitária, todos os estados de emergência previram, não são todos, estou a ser injusto, os 4 primeiros estados de emergência previram, portanto, nos primeiros 2 meses da sua vigência, previram a suspensão do direito de greve. E previram a suspensão do direito de negociação coletiva por parte dos sindicatos. Pretextando que não havia tempo e que tal, e que qualquer negociação na alteração de uma legislação levaria demasiado tempo, dada a emergência. Bom, dada a emergência, olha lá ver, a emergência pode não ser sanitária. Todos os Estados, todos os governos, e agora tem sido a prática sistemática, em nome da, concluo a frase, têm sistematicamente invocado problemas descritos como emergentes de segurança para suspender liberdades, direitos e garantias e determinados preceitos da Constituição, das Constituições. Isso pode acontecer em casos de guerra, como aqui já mencionei. Desde 2001 é sistemático em França, desde 1995, é sistemática a invocação do terrorismo, da guerra contra o terror, da ameaça terrorista. Em vários casos, pura e simplesmente, como aconteceu recentemente em França, em torno da proibição por parte de um governo liberal, do presidente Emmanuel Macron. Não é ainda, a Marine Le Pen ainda não governa e a ultradireita francesa ainda não estão no governo em França. Mas proibiram-se manifestações contra a reforma da Lei de Segurança Social que previa o aumento da idade da reforma, nos aspectos sempre mais polémicos, sempre mais controversos em todos os países em que esta discussão se faz, e dada o caráter maciço da participação popular, o governo decidiu entregar às autoridades policiais de cada departamento, equivalente a cada distrito em Portugal, já não há governadores civis, mas seria o equivalente a um governador civil, a proibição de manifestações em nome da ordem pública e da segurança nas ruas. O governo diz, porque há um problema de ordem pública. É o governo a enunciar qual é o problema que ele entende que existe. E invoca um problema desta natureza para suspender um direito tão básico quanto o direito de manifestação. Isto não é exagero nenhum. Eu não tenho tempo, porque tenho que terminar necessariamente, eu não tenho tempo para vos fazer uma listagem aqui da quantidade de Estados sempre descritos como democráticos, autodefinidos como democráticos, como o nosso, que tenham permanentemente adotado legislação que entendem ser de emergência, que entendem ser excepcional, é aquilo que eu chamei há 10 minutos atrás a normalização da exceção, para limitar, por exemplo, o direito de greve. E termino com um dos Estados mais descritos habitualmente como mais democráticos, há desse conjunto de Estados dos países escandinavos dentro da União Europeia. Em setembro de 2022, ainda não fez 2 anos, o governo da Finlândia, e na altura ainda não tinha, e agora tem, participação da ultradireita, já teve várias vezes. O governo finlandês já teve várias vezes a participação da ultradireita na sua coligação. No momento em que adotou esta norma que aqui vou descrever, não tinha a participação da ultradireita e agora tem. E agora sabemos, são uma infinidade de países da União Europeia com participação da ultradireita em vários, Hungria, e pelo menos 2, em Hungria e Itália, diretamente a ultradireita a dirigir o governo, e agora vai ser um primeiro-ministro escolhido pelo maior partido holandês, segundo as últimas eleições, da ultradireita, dirigido por Geert Wilders, que vai governar na Holanda. Faço só um parênteses para vir dizer que uma das normas do acordo de coligação entre os partidos da direita, incluindo os liberais, e o partido da ultradireita holandesa, uma das normas do acordo de coligação prevê a necessidade do Ministério da Educação holandesa de passar a verificar o que o Ministério o que no acordo de coligação se chama a neutralidade científica no sistema educativo em todos os seus níveis, desde o básico, evidentemente, até à universidade. Já todos percebemos o efeito que isto pode ter. E agora retomo. O governo finlandês, em setembro de 2022, adotou aquilo que vários governos estão a querer adotar em vários países europeus, e começo só pela Europa. Uma lei de proteção da segurança dos pacientes, na qual se prevê a limitação do direito de greve dos profissionais de saúde, sempre e quando as autoridades sanitárias e governamentais entendam que está em causa a segurança dos pacientes. Esta é uma das mais velhas tendências dos vários governos e que são
entender justamente nos serviços públicos, e eu estou a conversar com professores, a sua grande maioria, suponho eu, evidentemente, estão aqui 900 pessoas inscritas, a sua grande maioria professores do ensino público, em todo caso, mesmo quando não são de um serviço que tenha uma dimensão pública como o da educação, vamos imaginar como o governo conservador britânico já quis fazer nas greves dos professores de dezembro e de janeiro de dezembro de 23 e de janeiro de 2024, a limitação do direito de greve no campo da educação. Reparem como isto pode ser vendido pelos governos de forma muito tornada, de forma que possa ganhar popularidade entre uma parte muito significativa da opinião pública. Que é vir dizer o direito de greve é tudo muito bonito. Que é como quem diz, o direito de greve, a greve pode ser feita sempre quando não puser em causa coisa nenhuma. Não põe em causa nem transportes, nem põe em causa fornecimento de bens, nem põe... Desde que não faça mal e sejam os trabalhadores a perder um dia, 2 dias ou uma semana de trabalho, o problema é deles. Agora, se o direito de greve põe em causa o cotidiano dos pais e dos filhos em torno da prestação do serviço público de educação ou de um serviço público de saúde, não se pode fazer greve. Regressamos literalmente aos tempos do fascismo português, em que, mesmo na ficção dos sindicatos nacionais criados pelo regime ditatorial salazarista, os sindicatos podiam se organizar em qualquer área, menos nos serviços públicos. E agora podemos chegar a uma fase, se não nos prepararmos para resistir bem contra isto, neste regime permanente de exceção, e agora podemos chegar a uma fase de direito de greve, artigo 57, o direito de greve tal. Abre-se uma exceção, contudo, para as situações nas quais a segurança dos pacientes, para usar a designação finlandesa, e a prestação do serviço público de educação esteja posto em causa. E então, nestes 2 setores, o direito de greve pode ser limitado. Enfim, faltava-me, evidentemente, mencionar, evidentemente, aquele caso em que ainda hoje isto é assim, as forças de segurança não têm direito de greve em Portugal. Não é? Também isto é controverso e polémico, mas nós podemos entender, apesar de tudo, reconheçamos, é muito diferente o setor trabalhar nos serviços de segurança do que, evidentemente, trabalhar na escola pública, na saúde pública ou na segurança social, para mencionar as 3 grandes políticas públicas. Pronto, com isto queria terminar, agradecendo muito a vossa atenção e eu suponho que também superei o meu tempo, peço muita desculpa, são quase 7 da tarde, mas espero que tenha sido útil a minha apresentação. Muito obrigado.